Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse aqui é o nosso programa de número 88. Estamos, como sempre, aqui acompanhados do nosso querido Paulo Neto e do nosso especial convidado da noite de hoje, que é o Sérgio Scherce, que falará sobre o tema curas espirituais. Mas antes de começarmos aí esse nosso bate-papo, esse nosso estudo, vamos cumprimentar o nosso querido Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Sérgio. Vamos ver quem está na sala. José Francisco, Paulo Feijó, Marlene de Oliveira. A Marlene está aí, ó. Lucas Barros, Carmen Zanotti. É isso, Zanotti? Ari Vilela, ó. Ali voltou, cara. Aí, ó. Fernanda Linhares, Simone, Milton, Fernanda de novo, Sônia Regina, Maurivan, Rosa, Patrícia. Bom, então boa noite a todos. A expectativa hoje é grande, porque eu acho que esse é um assunto muito interessante, muito interessante. Eu, particularmente, nunca vi uma palestra sobre esse tipo de trabalho, né? Então, a gente está cheio de curiosidade, né? Transbordando, saber como que ocorre e como que é o procedimento, né? E pelo que a gente percebe, o Sérgio vai apresentar um volume de provas do trabalho de cura, que eu acho que é a parte científica que é muito importante em cima desse trabalho espírita. Então é isso aí, Arthur. Vamos que vamos. É isso aí, com certeza vai ser um estudo que promete bastante informação interessante, né, para o nosso aí crescimento enquanto espíritas, né, estudantes como somos. Então, Sérgio Scherce, uma satisfação tê-lo aqui conosco, uma boa noite. Boa noite, Arthur. Boa noite, Paulo. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos, discutindo sobre temas tão importantes, principalmente para a nossa renovação, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão sobre tudo aquilo que a doutrina bendita dos Espíritos nos apresenta, justamente para com o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Sou muito grato a essa oportunidade e agradecer também aos nossos irmãos que carinhosamente já chegam, já nos abraçam, já nos envolvem nesta noite de estudo. Muito obrigado a todos. Com certeza, uma alegria tê-lo como conosco, né? Inclusive, você é da casa, também aqui da Rede Amigo Espírita TV, a RAI TV. Inclusive, pode até, né, já de imediato falar sobre o seu programa, né? O seu espaço aqui na RAI TV. Perfeito, Arthur. Eu desenvolvo já tem mais ou menos aí 5 ou 6 anos estudos. Esse estudo ele é realizado todas as quartas-feiras também, às 21 horas, é 1 hora depois aqui do horário do programa de vocês, onde eu trato de temas que envolvam saúde integral, temas que envolvam a medicina espiritual e todo esse entendimento que parte diante do nosso processo realmente de cura, do nosso processo de alívio, do nosso entendimento diante a dor e diante a todos os processos que se apresentam para a nossa saúde física. Então, eu tenho algumas temporadas que nós já realizamos de programas que tratam desse tema, e hoje, em especial, nós estamos já no estudo número 18, onde nós estamos estudando as obras de Dr. Paulo César Frutuoso, que é do Lar de Frei Luís, no Rio de Janeiro, onde fez ali um acompanhamento das materializações. Então, a gente tem falado muito sobre isso, sobre ectoplasma e toda essa vertente médica terrena e médica espiritual também. Então, aqueles que quiserem participar, na RAI TV, toda quarta-feira, às 21 horas, nós temos esse encontro. Maravilha. E explica para a gente, Sérgio, como é que foi o começo de tudo, né? Como e quando que tudo começou? Arthur e Paulo, eu sempre, desde muito jovem, eu sempre tive muita perturbação no sono físico. E essas perturbações, esse movimento dentro de uma sensibilidade que eu ainda desconhecia, me fazia buscar o entendimento sobre o sobrenatural, mas sem ainda nenhum contato com a doutrina espírita, até que alguns amigos, pessoas que já participavam de casas espíritas, de centros espíritas, me indicavam: Sérgio, você que gosta, né, você tem essa busca por esse entendimento, busque uma instituição para que você tenha respostas dentro daquilo que hoje você busca como entendimento. Então, eu cheguei na casa espírita muito jovem, com uma sensibilidade a qual não compreendia essa sensibilidade, e ali fui
sendo instruído diante as palestras, aos estudos e todo esse movimento para a educação da mediunidade, né? Tudo muito bem orientado, graças a Deus, eu sempre fui muito direcionado por médiuns e por pessoas que tinham embasamento em estudos, e isso me trouxe uma base realmente, um alicerce muito importante para esse processo da mediunidade. Agora, quando a gente vai falando nesse desenvolvimento, hoje, Paulo e Arthur, nós já temos 12 anos, uma atividade de cirurgias espirituais, presenciais e também à distância, onde nós tratamos pessoas. Então, nesse trabalho presencial, nós temos pessoas que são agendadas e passam pelo atendimento, e também pessoas que passam pelo atendimento à distância. Agora, quando o Sérgio fala sobre ele chegando ao conhecimento dessa mediunidade, ou seja, da mediunidade de cura, aquela mediunidade que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, em 1861, ele tece o comentário que é uma faculdade que o homem tem, onde ele percebe-se como alguém que pode curar ou aliviar as dores pela simples imposição das mãos ou pela prece. Então, Allan Kardec traz essa observação sobre a mediunidade de cura. O que me fez descobrir dentro dessa faculdade? Logo que eu cheguei à Casa Espírita, sempre aqui nós temos, principalmente aqui no interior de São Paulo, eu não sei os outros estados, mas as palestras públicas, normalmente a gente tem o passe. Então, as pessoas vão, adentram a câmara de passe e recebem o passe. O que era interessante? Todas as vezes que eu buscava o passe para a renovação energética, para um processo ali até de alguma necessidade que naquele momento eu passava, sempre havia um apontamento de algum dos médiuns, seja desta casa ou de outra casa, que havia um espírito que me acompanhava, que se trajava como militar, e que no momento que eu adentrava a sala do passe, esse espírito o acompanhava. Mas o que era interessante disso? Que não era apenas em um local. Os locais onde eu visitava e queria receber o passe, eu tinha a mesma informação. Mas eu, Paulo e Arthur, como ainda muito jovem, nos meus 17, 18 anos, eu não conseguia compreender aquilo. Eu falava, como, né? Esse espírito está me acompanhando para quê? Né? Eu muito jovem, ainda toda aquela ideia imatura da vida, eu falava, não, eu não quero. E alguns médicos chegavam e falavam, Sérgio, e ele fala sobre o desenvolvimento de um trabalho, de uma tarefa. Eu falava, imagina, eu tenho idade ainda para, né, vou curtir a minha vida, vou ter todas as observações que o adolescente ali próximo ao adulto faz. Mas essa parte do sobrenatural, ou seja, do entendimento, sempre me chamou muita atenção. Então, sempre estudei muito a doutrina espírita, sempre busquei entender muito. E com esse entendimento, eu comecei dentro da educação mediúnica, que eu não gosto do termo desenvolvimento mediúnico, porque a gente não desenvolve, a gente educa. E a mediunidade, ela é orgânica. Então, dentro dessa educação mediúnica, eu fui observando esse campo que ele se apresentava mais, da mediunidade de cura. E fui estudando, fui compreendendo, até que nós começamos, em 2006, a aproximação do espírito de Dr. Ludwig, um espírito médico alemão, em sua última encarnação, ao qual hoje nós desenvolvemos essa atividade. Então, de 2006 a 2012, ele iniciou um processo de aproximação, que ele chama de casamento fluídico, onde ele se aproximava, eu ia buscando aquele entendimento, era uma sensação para mim, nos primeiros momentos, muito ruim, que me causava muita tontura, um medo de perda de controle da situação. Então, essa aproximação ia me causando todo aquele pavor, e eu sempre ali cortava. Então, ele conta que esse processo realmente do casamento fluídico, nós ficamos por 6 anos, para que ele se manifestasse em 2012 pela primeira vez. E a partir aí, dessa manifestação, ele teceu os comentários do planejamento dos trabalhos que seriam, então, desenvolvidos dentro desse campo das cirurgias espirituais. O que me chamou muita atenção, que eu sou muito técnico da área realmente da ciência, é que ele, de primeiras observações, ele trouxe que esse acompanhamento seria dentro da ciência espírita. Então, isso me encantou logo de primeiro momento, porque hoje, Paulo e Arthur, eu visito, e eu passei, por conta do lançamento do livro, que nós vamos comentar mais à frente, eu passei o ano de 2022 viajando praticamente todos os estados, divulgando, lançando a obra. Eu encontrei muitos trabalhos
desenvolvidos nesse campo de tratamentos espirituais, no campo da mediunidade e cura, mas que não tem acompanhamento nenhum. Não tem nada científico, nenhuma observação, então não se sabe o paciente quanto tempo ele passa, como ele passa, se ele melhora, não tem esse acompanhamento, é apenas a fenomenologia sem um respaldo científico. Então, esse trabalho hoje, que aqui nós desenvolvemos na cidade de São José do Rio Preto, me encanta justamente por essa vertente que o espírito traz, dessa pegada científica, de acompanhar, de demonstrar, de trocar experiência, comentando o caso, o que está sendo feito, o que está sendo realizado. E aí, a partir de 2012, nós começamos a desenvolver esse trabalho, que se dá até hoje, ao ano de 2024, uma vez ao mês. Então, ele acontece todo mês, uma vez ao mês, sempre no quarto sábado de cada mês, de forma presencial e também à distância, onde a gente atende ali, em média, 150 pessoas presenciais, e no atendimento à distância não tem aí uma quantidade de pessoas que possam se inscrever, que possam ali buscar por esse tratamento. Então, mais ou menos para que vocês entendam, a minha trajetória, ela se iniciou dessa forma, né? Dentro dessa educação, dentro desse estudo, dentro desse acompanhamento. O espírito, por ele ser também muito disciplinado, ele pega muito ao pé dos médiuns para esse estudo, que ele diz que médium que não estuda atrapalha o trabalho, ou seja, a gente pega muito nessas observações que as pessoas que estão conosco nesse trabalho, nos ajudando, exercitando o campo da mediunidade, estejam cientes do que está sendo desenvolvido, para que a gente não seja direcionado ou levado por espíritos ou energias que a gente desconhece naquele momento. Muito interessante. Paulo, alguma pergunta? Não, o que eu acho é o seguinte, que a forma que ele coloca é tipo assim, eu sou uma pessoa comum, e os caras acham que os médicos têm que ser iluminados, sei lá, o escolhido, não sei o que, entendeu? É gente que igual a gente mesmo, cara, que tem uma missão que vão trabalhar. E ele se entregou ao trabalho e isso é fantástico. Só tinha uma coisa, você é espírita de berço ou com o tempo que você entrou no espiritismo? Foi com o tempo, Paulo, que eu entrei no espiritismo, né? Não tinha família. Depois, hoje, todos os meus familiares estão conosco. E você tocou num ponto muito interessante, né? As pessoas se têm uma visão dos médiuns como uma santidade. E que eu quero deixar aqui para todo mundo muito claro, pessoal, os médiuns que têm uma ostensividade são os médiuns mais necessitados. Tenham compaixão, orem por esses médiuns, porque são médiuns que trazem uma carga de necessidades de aprendizado muito maiores do que uma pessoa que hoje não tem essa ostensividade. Então, o que eu sempre digo para as pessoas e aqueles que chegam ou aqueles que querem hoje participar do trabalho? O trabalho nunca é para o outro. O Sérgio não está lá para curar ninguém, o Sérgio está lá para curar o meu espírito necessitado, para que através da própria troca, do aprendizado, de tudo aquilo que ali nós desenvolvemos, eu possa aprender, eu possa crescer, eu possa ser instruído nesse campo. Então, o Paulo tocou num ponto muito interessante, porque se tem essa visão, você fala, o fulano desenvolve um trabalho de psicografia, fulano desenvolve um trabalho de cirurgias espirituais, as pessoas já colocam, e aquela visão cria-se uma expectativa muito grande, que com certeza o médium não vai conseguir obter essa expectativa que você já está gerando, e aí vem as frustrações. Por quê? Porque o médium é uma pessoa comum, como qualquer outra, com maiores necessidades, com busca de entendimento, como qualquer pessoa que esteja buscando esse auxílio, buscando esse amparo. Sem dúvida. E qual foi o momento em que você descobriu que a mediunidade que você possuía era a de cura? Foi no momento que eu começava a observar, isso acontecia também quando mais jovem, dentro da própria educação, muitas pessoas, eu sempre observava alguns pontos que me chamavam a atenção. Por exemplo, pessoas que de repente conversavam comigo e que, Sérgio, eu estou aqui com uma dor de cabeça, Sérgio, eu estou aqui com um processo assim, e que na conversa essas questões, elas acabavam. A pessoa saía e falava, Sérgio, mas sabe, a gente conversou, eu estou bem no próprio passe. No momento do passe, as pessoas entravam com algum tipo de dor, com algum tipo de enfermidade, então, ao receber ali a transmissão do passe, saíam e se apresentavam, e aí eu fui observando e buscando na educação mediúnica desenvolver essa questão mais ampliada do entendimento da mediunidade curadora. Então, hoje, muitas pessoas até me perguntam, Sérgio, eu queria desenvolver um trabalho assim, eu queria ser um médium de cura, eu posso?
ser um médium de cura? Então, eu já trago tudo isso, faz parte dentro de um processo reencarnatório, onde a mediunidade ela é orgânica, eu não posso forçar algo que não é meu de forma natural. Então, sempre eu observo que as pessoas que têm uma sensibilidade, que se perguntam qual é o meio, qual é a forma, busquem uma casa espírita que tenha um trabalho sério e que possa, dentro dessa educação mediúnica, trazer observações oportunas para que o médium ele possa, recebendo de todo esse manancial literário que nós temos em Allan Kardec, trazer as observações necessárias para o seu desenvolvimento, para tudo aquilo que ele quer e que ele precisa como espírito encaminhado evolutivo. Então, esse doutor Ludwig, ele meio que esperou que você tivesse bem preparado, com essa mediunidade bem educada, você tivesse estudado bastante, aprendido sobre mediunidade antes de iniciar os trabalhos, ou ele já foi começando assim mesmo, no meio do processo? Não, foi um processo realmente de educação, né, que foi uma coisa que me encantou, porque eu tenho hoje uma preocupação, Arthur e Paulo, quando vejo pessoas que chegam e falam, Sérgio, eu descobri, eu estou começando amanhã um trabalho, Opa, né, vamos ter cuidado, até porque tudo isso, além de um planejamento que vem da espiritualidade, nós temos também uma organização como grupo, como pessoas, como, né, instituição. Então, a primeira manifestação dele, quando ele manifesta-se em 2012, foi o pedido que o grupo se reunisse para os estudos da doutrina espírita, e que, aliado a esse estudo, nós também estudássemos anatomia. Ele pedia que todo grupo que iria participar pudesse estudar, porque ele falava, imagine dentro de um processo de intuição, que a gente intuia um médium que possa fazer uma aplicação de passe ao fígado do paciente, e o médium não sabe onde está o fígado do paciente. Então, dentro desse processo de educação, foi muito importante, por quê? Porque aí com o grupo nós criamos realmente bases onde nós pudemos, assim, dentro de um processo de um grupo coeso, que eu digo que um trabalho como esse é de tamanha responsabilidade que todos precisam se observar, até porque influências espirituais são muitas dentro daquilo que nós hoje desenvolvemos, e nós precisamos ter um grupo onde essa coesão ela ocorra para que, no momento que alguém veja que o Sérgio está saindo da rota, possa puxar e falar, Sérgio, está errado, vamos pôr os pés no chão, vamos voltar, vamos voltar à realidade aqui para que o trabalho seja desenvolvido de uma forma salutar e sadia e possa levar os benefícios para eu que estou desenvolvendo o trabalho e para todos aqueles que chegam buscando também desse auxílio. Ô Sérgio, quando você começou a trabalhar mesmo na área de cura, né, vamos dizer assim, com o espírito, foi pedido para você algum tipo de regime alimentar? Não come isso, come aquilo, não beba, não fuma, não sei lá, tipo de coisa assim? Perfeitamente. Todos os trabalhos, quando nós desenvolvemos, principalmente na semana do trabalho, o que é pedido para os trabalhadores? A gente poder ter uma melhor higienização dos pensamentos, porque nós interferimos diretamente com essa atmosfera psíquica para os processos, para que possamos retirar a alimentação de carne vermelha, então a gente tira esse tipo de alimentação na semana, não usa-se de álcool, tabagismo e não mantém relação sexual naquela semana. Eles pedem, Paulo, 3 dias antes ao trabalho. Eu, Sérgio, eu faço isso durante uma semana. Eu, desde, por exemplo, trabalho no sábado, no domingo, segunda, eu já inicio essas dietas. Por quê? Porque senão nós vamos acabar por interferir diretamente naquilo que os espíritos poderiam alcançar 100%, eles vão alcançar menos pela irresponsabilidade dos trabalhadores que ali estão. Porque quando a gente fala num processo de cirurgia espiritual, a responsabilidade não é só dos espíritos que estão desenvolvendo o trabalho, mas sim do grupo que está fornecendo material para que aquele alívio, ou até mesmo um processo de uma modificação física, ela possa apresentar êxito. Então, é de responsabilidade de todos. O trabalho, ele funciona como uma grande orquestra, onde, quando um desses integrantes desafina, todo o restante vai sentir de toda a movimentação que ali está sendo realizada. Então, a gente sempre traz e busca trazer para os trabalhadores essa realidade dessas percepções. E eu sempre brinco, eu sempre falo, mas de uma forma mais segura, para que eles entendam que, por exemplo, é o 4º sábado do mês, de repente se acordou naquele sábado, que a gente tem que estar lá bem cedinho, e falou assim, nossa, hoje eu preciso ir lá, passar o dia desenvolvendo, eu falo, não venha não, fique na tua casa.
porque você vai vir, você vai atrapalhar o trabalho. Venha quando você tiver essa disposição para que você possa se ajudar, que o trabalho é primeiro para nós, e depois ajudar a todos aqueles que ali chegam. Então, nós temos, sim, um preparo para os trabalhadores antes ao trabalho. Agora, para os pacientes, nós temos o preparo antes a cirurgia espiritual e após a cirurgia espiritual também. Esse preparo, ele é realizado. Porque eu estou perguntando porque eu acho que nesse trabalho, acho só, tá? Que nesse trabalho envolve muito a questão do ectoplasma. Então, esse ectoplasma que é o problema, né? O fumo atrapalha, a carne atrapalha, o sexo atrapalha, pensamento ruim atrapalha, então é muito complicado o trabalho dele. Perfeitamente. Então, quando a gente fala no ectoplasma, Charles Richer, ele trouxe essa denominação naqueles médiums de efeito físico que ele observava que exalavam esse material, esse fluido ali meio que esbranquiçado, que esse fluido, o que ele fazia? Ele materializava espíritos e ele desmaterializava processos físicos, por exemplo, tumores, nódulos, composições de tecidos. E o que ele é sensível ao nosso pensamento? Então, o pensamento dos médiuns, a atmosfera constituída naquele momento vai dar total de condição para o melhor alcance ou não dentro da atividade que ali estarão sendo desenvolvidas. Então, novamente, a responsabilidade dos trabalhadores ela é muito grande diante ao processo que se desenvolve. Muito interessante. E nos fale um pouquinho mais do que você sabe sobre essa entidade espiritual que se denomina Dr. Ludwig. O Dr. Ludwig ele é um médico alemão agora da Segunda Guerra, né, onde relatos que o próprio espírito nos traz que a Alemanha, né, a medicina naquele momento, muitos desses espíritos se equivocaram em todo esse processo do livre-arbítrio. Então, hoje a gente observa, se vocês pararem para identificar, muitos trabalhos, nós temos espíritos alemães desenvolvendo cirurgias espirituais. As pessoas perguntam, Sérgio, mas por que tanto espírito alemão? Né? Cadê os espíritos brasileiro, europeu, né? Ali um francês? Onde estão? Né? Então, por quê? Porque a questão da própria Primeira e Segunda Guerra, ela gerou um impacto muito grande dentro de todo esse comprometimento que esses espíritos tiveram para com aquele momento e o livre-arbítrio. Então, o que hoje o Dr. Ludwig ele nos fala? Que hoje ele utiliza suas mãos no campo espiritual para curar, para aliviar, e que antes a isso, em outra época, utilizava-se de outra forma. Então, é um espírito também em caminhada evolutiva, mas hoje com uma visão ampliada e espiritual. Não é um espírito evoluído, é um espírito como nós, que está na sua busca do seu entendimento, do seu crescimento, da sua compreensão, e com hoje essa tarefa, e eu acredito que eu tenha este vínculo também anterior com esse espírito, para que dentro desse planejamento das cirurgias espirituais, hoje a gente pudesse, assim, desenvolver um trabalho sério, um trabalho seguro, um trabalho que pudesse levar de todas essas observações e principalmente do despertar. Porque quando nós falamos em cirurgias espirituais, depois eu vou apresentar para vocês o livro, eu fiz questão de colocar bem na capa do livro, a hora que você abre a orelha do livro, tem uma frase que o Dr. Ludwig ele leva como bandeira desse trabalho, que ele diz assim: o espiritismo não está para curar corpos, mas sim para o despertar das consciências. Ou seja, tudo aquilo que é desenvolvido ali é uma semente que está sendo lançada para que todos possam, adquirindo essa semente, adubar para que ela dê bons frutos no sentido desse despertar. Sim. Os espíritos não estão ali para ficar curando corpos, eles não têm muito interesse nisso, mas sim na realidade da movimentação que o ser faz no sentido do próprio processo transformador que ele precisa, de observar que a doença normalmente é o seu processo de cura. É ela que está trazendo a oportunidade de uma reorientação, de você olhar para a vida de uma outra forma, dela realmente de despertar, como o Evangelho diz no item a paciência, que a dor ela é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, ou seja, os eleitos somos nós, dentro da realidade que hoje nós vivenciamos. Então, tudo aquilo que os nossos olhos hoje veem como dor, como enfermidade, nada mais são do que processos realmente de crescimento que eu necessito, que eu preciso.
Então, a cirurgia espiritual, ela vem, e eu vejo muito esse contato do espírito para com os pacientes, justamente nesse sentido de trazer essas observações, de incentivar a pessoa a buscar essa renovação, esse processo de entendimento da dor, para que ele possa, entendendo isso, reorientar a sua vida, a sua existência e todo esse aprendizado que ele precisa. Além da renovação, nós podemos dizer também, para certas pessoas, a questão da compreensão ou da aceitação da realidade espiritual também? Entendeu? Perfeitamente, Paulo, perfeitamente. Então, muitas pessoas vêm e, às vezes, isso é muito interessante, às vezes a pessoa vem com a família. Então, vem aquele caso, um pai num processo de metástase grave, então entra na sala, recebe todas aquelas informações, recebe todo aquele auxílio e uma semana depois desencarna. Aí os familiares às vezes voltam e falam assim, Sérgio, que bom que nós viemos, porque aqui nos despertou o olhar além do corpo físico. Meu pai não foi curado fisicamente, mas eu tenho certeza que ele leva dessas observações espirituais pós-vida, ou seja, a realidade espiritual que se amplia, o processo terapêutico que ali é instalado, que é direcionado também. Então é muito interessante aqueles que têm olhos de ver o processo, aqueles que têm olhos de entender os mecanismos espirituais que estão sendo utilizados para esse processo de despertar. Sem dúvida, lembrando aí que os nossos internautas, né, podem fazer perguntas, já estou separando aqui, já tem umas 3 perguntas aqui que nós já separamos, para que o Sérgio possa responder ao final aí do nosso estudo de hoje. E, Sérgio, o que acontece com você, né? O que você poderia dizer que acontece com você durante essas operações espirituais? Você sente alguma coisa? Meio que apaga tudo? Você se coloca em prece? Existe uma concentração anteriormente? Como é que é esse processo aí? Alguma técnica de respiração? Como é que isso acontece? É muito interessante o processo, né, que foi também um aprendizado, e eu acredito que era isso que me gerava esse medo diante as manifestações, porque era aquele medo de uma perda de controle, realmente, do seu processo físico, né? Então, o trabalho, ele foi se apresentando, mas o Dr. Ludwig, dentro dessa aproximação, ele vinha me orientando muito nesse processo e nessa necessidade. Então, como ocorre hoje? Como que ele me explica que ocorre o processo? Nós iniciamos o trabalho sempre com uma reunião com o grupo de trabalhadores, então a gente se reúne antes do atendimento, a gente faz ali uma prece, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, depois alguns trabalhadores comentam um pouquinho sobre o trabalho, e ali, dentro de um processo que ele me explica, que ele me afasta, perispiritualmente falando, e ele me deixa em um processo de hipnose sonambúlica, ou seja, quando nós vamos iniciar, eu vou realizando a prece, e na prece ele consegue fazer esse afastamento e ele toma das faculdades físicas para que ele possa realmente ali interagir e levar das suas orientações, do seu trabalho desenvolvido. O que é interessante desse processo, né? É um processo onde o Sérgio ele não tem a consciência física do cérebro material naquele momento, mas que espiritualmente ele está participando do processo, ou seja, ele é total responsável por tudo aquilo que ocorre, por tudo aquilo que é desenvolvido. Então, o médium tem que ter sempre essa consciência. O médium, às vezes, fala assim, Sérgio, eu sou inconsciente, eu não tenho. Claro que tem, a responsabilidade é sua, até porque você está participando perispiritualmente do processo, você só não está registrando a nível físico, ao cérebro físico, toda a manifestação. Então, nesse processo da hipnose sonambúlica, onde ele consegue atuar diante das mãos do Sérgio, de toda a questão energética, tem alguns processos que chamam a atenção. Por exemplo, não tem o Sérgio a necessidade de ir ao banheiro. Então, por exemplo, nós iniciamos o trabalho 8 horas da manhã. Provavelmente esse trabalho ele sempre termina 15, 16 horas da tarde, direto. Então, o Sérgio, dentro aí dessas 8, 9 horas, está no processo de incorporação, não vai ao banheiro, não tem necessidades fisiológicas, e um fato interessante que ele consegue controlar também é o piscar dos olhos. Eu tenho até alguns vídeos de orientações dele, né, que estão no meu YouTube, onde as pessoas percebem. Então, ele passa, por exemplo, às 9 horas sem ali a lubrificação ocular. E nós já tivemos, como hoje nós temos, graças a Deus, muitos médicos da Terra que acompanham esse trabalho, que já fizeram
experimentação para essas observações, para verificar e atestar esses fatos. E os médicos, eles falam, Sérgio, não seria possível uma explicação lógica pela medicina tradicional para a fenomenologia que é assim desenvolvida. Então, esses profissionais, eles ficam na sala com o espírito, acompanhando o trabalho, perguntando, trocando experiências. A gente dá sempre oportunidade todo mês para esses irmãos profissionais de saúde, espíritas ou não, que possam acompanhar, que possam perguntar, que possam ali questionar o espírito, justamente para que a gente tenha essa base, que é justamente essa troca que a gente precisa, né, desse entendimento, dessa compreensão. Então, ele está ali realizando um procedimento de cirurgia espiritual, o médico chega e pergunta, o que você está fazendo? O que é esse procedimento? Qual que é o alcance? O que você está observando? Né? Então, dentro dessa interação, isso gera, para mim, muita alegria, porque dá oportunidade e as pessoas, os médicos principalmente, eles saem com uma visão totalmente ampliada da questão espiritual. E isso é muito interessante porque eles levam dessa visão mais ampliada até para os seus consultórios. Então, muitos depois me ligam, Sérgio, olha, você sabe que hoje a forma como eu entro na UTI, ela é diferente, eu já faço uma prece, eu já entendo que o paciente não é só aquilo que está ali deitadinho, há outras estruturas que eu preciso tentar através do meu pensamento, da minha vontade. Então, você vê que clareia essa ideia e traz a oportunidade desse esclarecimento para que essas verdades espirituais elas possam ser disseminadas, elas possam ser realmente aí levadas a outros corações, a outros profissionais, para que a ciência espírita tão esquecida nos dias atuais possa ser trazida, possa ser observada e possa ser vivenciada. Sérgio, nessa hipnose sonambúlica, ela é feita para provocar a emancipação da sua alma, ou do seu espírito. Ou seja, o seu espírito se afasta do corpo, é isso? E aí vem o espírito, assume o seu corpo e trabalha durante, sei lá, 1 hora, depois ele vai embora e você volta para o corpo. É isso? Bem prático? Perfeitamente, isso mesmo, Paulo. É esse o processo. Então, o que eu não tenho, por exemplo, como eu perco o estado de tempo, então, às vezes, por exemplo, a gente ficou 8 horas trabalhando, quando retorna, eu não tenho essa noção de quanto tempo passou, de qual é o horário, se é noite, se é dia, né? Então, eu não tenho essas observações, mas é o afastamento, desenvolve o trabalho, retornou, o Sérgio retorna às suas faculdades. Então, no popular, é a tal da incorporação, mas só que no meio espírita não usa o termo incorporação, porque o pessoal de Umbanda usa, então não quer misturar com Umbanda. É o preconceito, né? É o preconceito. Mas, no fundo, é isso mesmo. Eu sempre entendi dessa forma. Mas é isso aí. Valeu. Perfeitamente, perfeitamente. Muito interessante. E o que é dito, por exemplo, se há algum comentário desse espírito sobre o que a pessoa poderia ter feito para evitar, às vezes, estar naquela situação? Assim, se o nosso, às vezes, é o nosso estilo de vida, ou se tudo é oriundo do passado, se existe alguma orientação nesse aspecto? Nós temos orientação, até porque o espírito ele interage diretamente com o paciente. Então, nós temos lá na sala 10 macas, entram de 10 em 10 pessoas, as pessoas se deitam e ele vai até cada maca e tem esse diálogo. Por isso que o trabalho presencial, Arthur e Paulo, a gente faz agendado, porque dá uma qualidade no atendimento, ou seja, um tempo para que ele possa conversar, interagir, porque ali, como eu disse, não é nem tanto o fenômeno, ou seja, a cirurgia, mas sim o entendimento daquilo que a pessoa vai levar da casa espírita. Então, em muitos casos, a gente observa essa interação dos apontamentos que ele traz diante de todo o processo que se apresenta físico, de estilos de vida que precisam ser modificados e das questões atuais, porque a gente às vezes tem aquela ideia de que doenças é só de passado, e não, é da atual, às vezes das minhas escolhas que eu estou fazendo aqui, e eu estou realmente já passando por um processo de uma necessidade dentro daquilo que eu escolhi, ou seja, do plantio, ou seja, da colheita. Então, nós precisamos ampliar sempre esse entendimento. Então, essas observações, essa interação, ela acontece com todos os pacientes. Alguns com um tempo maior, que eu acredito que ele perceba, né, a atmosfera espiritual de cada um, ou quão receptivo cada um está, para que ele possa tecer os comentários, interagir. Então, todos recebem o tratamento no sentido dessa interação dos procedimentos da cirurgia espiritual. Quando saem da sala, passam por médiums,
onde ali eles vão receber também instruções, porque nós temos uma fichinha dentro da sala que ele orienta algumas coisas. Então, por exemplo, pacientes que passam, ele pede que o paciente retorne para a palestra pública, que o paciente retorne para estudos do campo da mediunidade, que o paciente retorne para atendimento fraterno. Então, cada paciente tem uma individualidade que ele vai observar e que ele vai indicar. Alguns pacientes, de repente, como a gente atende pessoas de interior de São Paulo, mas também de todo o Brasil, de fora do Brasil, às vezes eles orientam para atendimento à distância. Então, tudo isso é muito bem orientado dentro dos procedimentos que ali são desenvolvidos. E o que é interessante quando a gente olha o trabalho? Então, a gente fala assim, o trabalho é de cirurgia espiritual, ok. Mas dentro desse trabalho, nós temos muitos outros campos que estão sendo trabalhados também. Por exemplo, nós temos uma palestra pública acontecendo justamente para orientação, até porque muitas das pessoas que buscam a cirurgia espiritual não são espíritas, então nós precisamos orientar os postulados, o que a doutrina espírita nos orienta. Nós temos, antes do paciente entrar propriamente à sala de cirurgia espiritual, ele passa por um tratamento que nós chamamos da desobsessão ou assistência espiritual, porque nós sabemos que muitas dessas mentes desencarnadas influem sobre o organismo físico. Então, esse olhar antes do paciente entrar à sala propriamente da cirurgia espiritual, ele é realizado. E na casa espírita nós temos também a fitoterapia. Então, todos aqueles que passam pelo procedimento ao qual o Dr. Ludwig observa a necessidade da medicação, eles são indicados e, ao final, eles passam e recebem medicação, que é manipulada ali naquele... Nós temos a farmácia dentro do centro espírita, é manipulada e as pessoas saem medicadas. Isso tudo, Arthur e Paulo, de forma totalmente gratuita. Desde a palestra, desobsessão, cirurgia espiritual, fitoterapia, você não tem custo algum. O trabalho ele é desenvolvido de uma forma totalmente gratuita. Então, ele engloba todos esses campos, essas vertentes. Então, tem muitas pessoas que saem medicadas, outras não. Tem muitas pessoas que, no processo da própria desobsessão, quando entram na sala, ele fala, olha, o seu processo ele é inteiramente espiritual, não tem a necessidade energética aqui. Então, cada caso, dentro da sua individualidade, ali é proposto um tipo de tratamento, um tipo de auxílio. Muito interessante. E há algum tipo de limite para esse trabalho, limite para a cura, alguma situação que o espírito não, né, diga que não pode realizar a cura porque por algum motivo em especial? Nós temos vários, eu acredito que até a maioria dos casos não são curados, até porque nós precisamos novamente nos lembrar que normalmente a doença ela é a nossa cura. Vamos falar em porcentagem. Hoje, o que a gente observa? O que eu já pude observar? E na Revista Espírita nós temos Allan Kardec também dentro dessas observações. Por exemplo, nós atendemos aqui 150 pessoas. Dessas 150, 10, 15, 10% ao todo, nós teremos uma resposta de algo que vai se apresentar fisicamente. Então, sumiu um tumor, tive um problema de coluna sério e, de repente, o problema sanou. Esses casos mais aparentes vão se apresentar. 40% nós teremos o alívio, ou seja, aquela pessoa que estava com a dor, ela tem um problema físico, por exemplo, está num processo de metástase, muitas dores no corpo, faz o procedimento espiritual e ela sente um alívio no corpo físico. Ela não sente mais a dor, mas o processo continua. A necessidade ainda é aparente. E esses outros 50%, eles vão ter essa compreensão que a palestra dá, que o acolhimento, as instruções ali que são observadas, elas são apresentadas. Então, eu poderia dizer que nessa estatística, muito poucos são curados. Muito poucos. Até para que as pessoas que estejam nos ouvindo não criem essa expectativa, que simplesmente eu vou buscar a cirurgia espiritual e vai ser sanado o meu problema. Não. Porque vai de uma história, de uma necessidade que eu tenha ou não, de ainda vivenciar aquele procedimento, aquele processo de dor, de enfermidade. Eu acredito muito que dentro da nossa história, da nossa individualidade, vamos imaginar que eu, Paulo, nós temos o mesmo processo de coluna, um problema sério, dificulta-nos de andar. Aí eu, Paulo, vamos lá buscar a cirurgia espiritual. Eu, Paulo, deita no mesmo canto, ali no cantinho, um em cada maca, o Paulo sai, uma semana depois ele está curado, e o Sérgio não. Por que o Sérgio não foi curado e o Paulo foi? Será que o Sérgio não tem merecimento? A gente ouve muita palavra merecimento, eu não gosto.
Até porque quando a gente fala em merecimento, parece que é escolha de Deus. Ah, o Paulo merece, o Sérgio não. Eu gosto de tentar entender que cada um de nós, dentro dessa história que nós estamos construindo, por exemplo, o Paulo hoje, por todas as suas escolhas, pelo seu entendimento de vida, ele já não necessita mais daquele processo de dor. O Sérgio, por ainda estar no seu aprendizado, ele precisa ainda do processo. Por isso que muitas pessoas buscam, algumas recebem, outras não. Não porque nós não merecemos, mas porque a doença está sendo o meu processo de cura. Ela que está me indicando um novo caminho, ela que está me direcionando, ela que está me trazendo os apontamentos que eu preciso para a realidade espiritual que eu preciso vivenciar. Então, a gente vê muito desse processo e sempre deixar aqui claro, né, que nem todos que buscam, a maioria deles, não recebem o que nós chamamos da própria cura espiritual, que é assim tão esperada. Muito interessante. E eu estou vendo que tem pessoas interessadas num tratamento à distância, né? E aí a gente aproveita para perguntar se existe, né? Se vocês oferecem esse tratamento à distância e se esse tratamento ou as chamadas operações espirituais à distância apresentam o mesmo efeito que as feitas presencialmente. Perfeito, Arthur. Muito bom a colocação. Muitas pessoas perguntam, Sérgio, o atendimento à distância tem a mesma ação do presencial? Tem, a mesma ação. Até porque a vontade tem que partir do ser que está em busca do tratamento espiritual. Por que Jesus ele atribuía que não era ele que curava, mas a fé daquele que o buscava que o curava? Ou seja, o que movimenta-nos a essa conexão espiritual é a minha vontade, é o propulsor, é o meu entendimento. Eu tenho muitas pessoas que fazem atendimento à distância que recebem auxílio e outros presenciais que não estão nada conectados com o processo e que não conseguem alcançar aquela necessidade. Então, tanto o tratamento à distância como o presencial, o alcance é o mesmo, mas como nós somos muito carentes intimamente dessa realidade espiritual, estar na ambientação, sentir a ambientação, receber o abraço dos trabalhadores, o contato com o espírito amigo, a conversa, isso tudo potencializa o nosso quadro dentro da recepção que nós precisamos. O Dr. Ludwig, ele sempre fala que, começando o trabalho, ele poderia ir lá no salão de palestra, fazer uma prece com todo mundo e pedir para todo mundo ir embora para casa, que o trabalho estava sendo realizado. Mas a nossa necessidade ainda do deitado, se sentir, do perceber, ainda se faz. Mas ele disse que chegará um momento onde essa consciência estará ampliada que nós não terá. A nossa conexão será íntima do processo. Ou seja, eu estou aqui em casa, de repente eu estou passando por uma necessidade, eu me conecto espiritualmente com toda essa realidade e posso receber do auxílio, do amparo, de tudo isso que aqui nós necessitamos. Eu tenho casos, Arthur e Paulo, belíssimos dessas realidades. Por exemplo, eu tenho um caso de um ano atrás, mais ou menos, uma senhora, a gente realiza esse trabalho aqui em São José do Rio Preto, mas em alguns momentos a gente viaja também com esse trabalho, ou seja, desenvolve em outras casas. E a gente sempre entrega, mesmo com o trabalho agendado, a gente entrega fichinhas preferenciais, porque tem pessoas que chegam muito debilitadas que precisam de um atendimento mais rápido. Então, de repente, nós temos lá pessoas que chegam acamadas, pessoas que chegam em balão de oxigênio, pessoas em processo de câncer em metástase muito graves e que precisam desse cuidado, dessa atenção maior. E nós fomos em uma cidade onde nós chegamos lá bem cedo, já tinha um grande grupo de pessoas e havia uma senhora num processo de metástase muito grave, muita dor no corpo, uma necessidade bem, bem delicada. Só que ela chegando, ela já pegou a ficha número 30 do preferencial, ou seja, ela teria que esperar 29 pessoas para que depois ela pudesse receber do auxílio espiritual. E aí o que aconteceu? Ela, antes do trabalho, nós temos uma instrução, eu vou lá, pelo menos uns 30 minutinhos, eu falo um pouco com o público, explicando como é o processo, das nossas necessidades, do nosso processo íntimo, o que é necessário. E essa senhora, ela estava sentada, mas como ela estava sentindo muita dor, ela falou que pensou assim, poxa, eu esperei tanto por esse atendimento, eu não vou aguentar ficar, vou ter que ir embora para casa. O que ela fez? Ela ali naquele momento que eu falava, ela fez a sua prece, se levantou, foi lá, entregou a ficha e falou, eu entendo, não precisa me passar na frente, nada, mas é que eu tô com muita dor, eu não aguento ficar, senão vai me dar algum processo físico aqui. Ela foi embora. 2 meses depois eu recebo a ligação dessa senhora. Ela disse assim, Sérgio, eu fui lá no trabalho, eu sentei, eu aguardei, você estava falando, mas as dores do processo de metástase eram tão grandes que eu não aguentei ficar, eu fui embora.
Fiquei muito chateado, fiquei uma semana pensando nisso, super chateada. Aí ela falou que o médico chamou ela novamente para que ela pudesse fazer novos exames para ver o que seria feito de cirurgia, de químio, de rádio, para ver algo que poderia fisicamente ajudá-la. E ela falou que fez uma bateria de exames e levou num dia lá, específico com o médico. Ela falou que entrou na sala, o médico estava sentado ali, pegou os exames delas anteriores e os novos exames e começou a olhar os novos exames. Aí ela falou para mim assim, Sérgio, o médico foi fazendo uma expressão tão estranha que eu até brinquei com ele. Eu falei assim, doutor, do jeito que você está olhando para esse exame, parece que eu vou morrer amanhã. Porque a forma como você vê e visualiza está me apavorando, me diga alguma coisa. E ele disse, olha, o que eu estou com essa expressão é que nós temos nos seus exames anteriores um processo grave de metástase que não se apresenta mais nos exames novos. Você fez alguma coisa? Ela, não. Ainda não, estou vindo aqui para isso. Ele falou, então não tem como lhe explicar cientificamente o que ocorre aqui. O que eu quero trazer para vocês e para as pessoas que estão nos assistindo? Essa senhora, ela não entrou na sala do atendimento. Essa senhora, ela não se deitou na maca. Mas o que ela tinha? Fé e vontade. E ali, naquele momento, ela se conectando a essa realidade espiritual, ela pôde receber de todo o auxílio e amparo. Por isso que eu digo que tanto o trabalho presencial como a distância, a minha conexão, a minha vontade é que vai dar toda essa busca, todo esse envolvimento para que eu possa receber ou não o tratamento espiritual. Interessantíssimo, realmente. E como é que você se sente depois do término de um trabalho, né, que é realizado aos sábados, não é isso? Uma vez por mês? Isso, é isso mesmo, é uma vez ao mês, né? Então, quando o trabalho ele encerra, o que nós sentimos? Um cansaço físico normal, como uma pessoa que, por exemplo, passa durante o dia desenvolvendo um trabalho, que fica em pé, né, que se movimenta, nada energético que poderia abalar o Sérgio, até porque se houvesse um abalo, algo está errado, e nós precisávamos, então, ajustar essas questões, até porque o médium ele precisa desenvolver um atendimento, mas ele precisa estar amparado também espiritualmente nesse processo. Então, o que se dá é o cansaço físico natural que ali se apresenta. Tem aqui um comentário da Fernanda, até agradecer, foi a Fernanda que fez a ponte aí para a gente, para esse momento do programa, que ela coloca da classe médica e também fala da questão, um pouquinho acima, da necessidade de se falar das duas coisas, né? Do tratamento espiritual e tratamento terreno. Isso é muito importante, pessoal. A gente ia tocar, mas eu já vi aqui o comentário para mim não esquecer. Todo e qualquer tratamento espiritual, ele é um complemento da medicina tradicional. Ou seja, eu estou desenvolvendo o tratamento espiritual, aliado a isso eu preciso estar no tratamento tradicional. É a primeira pergunta do Dr. Ludwig, quando o paciente se deita. Você já está buscando o médico da Terra? Ah, não estou. Então, você vai aliar ao tratamento espiritual a medicina. Até porque nós não estamos aqui para suplantar a medicina e os médicos. O Allan Kardec fala na Revista Espírita, nas considerações sobre a mediunidade curadora. Ele vem falar, a mediunidade curadora não vem suplantar a medicina e os médicos, vem convidar a esses profissionais para que possam abrir a sua consciência, identificando os padrões espirituais e abrir novos horizontes para a ciência médica atual. Ou seja, o tratamento médico em aspecto algum deva ser deixado. Tem muitas pessoas que chegam em processos graves que vão melhorando e me perguntam, Sérgio, eu vou deixar o remédio? Eu falo, de jeito nenhum. Você vai fazer uma nova avaliação. Se o profissional da saúde ele autorizar, aí sim você vai deixar a medicação ou não. O Sérgio não está ali para interferir em receituar o médico ou em tratamento médico. Até porque o nome já diz, é uma cirurgia espiritual. Ou seja, ela alcança uma dimensão espiritual que a medicina ainda não consegue enxergar. Perfeito. Bem, antes de irmos para as perguntas, né? O Paulo também deve ter as perguntas dele. Apresenta para a gente, Sérgio, fale para a gente um pouco sobre esse seu livro, que me parece muito interessante. Perfeito, Arthur. Nós lançamos em 2022 o livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, onde desde 2016, Dr. Ludwig ele já apontava dessa necessidade, onde nós pudéssemos reunir em um livro
todo o material científico apresentando os casos, mas também um livro que fosse baseado em toda a obra kardeciana. Então, o que hoje nós temos no livro? O livro hoje é constituído por 416 páginas, onde 220 é toda uma compilação em Allan Kardec, sobre tudo aquilo que Allan Kardec falou sobre mediunidade de cura. Então, nós encontramos aqui os 27 artigos da Revista Espírita sobre mediunidade de cura, nós temos a Gênese, nós temos o Livro dos Médiuns, nós temos observações seguras, porque o que o Dr. Ludwig ele quis com isso? Ele não queria apenas apresentar a ciência espírita, mas também que pudéssemos ter um material de análise para esses grupos que estivessem iniciando trabalhos como esse e pudessem consultar essa obra para verificar toda essa realidade. Então, a primeira parte do livro, ela é toda dentro de tudo aquilo que Allan Kardec teceu sobre a mediunidade de cura. A segunda parte, nós vamos aqui apresentar alguns casos esses que foram acompanhados aqui pelo Dr. Ludwig e que apresentaram no corpo físico alguma modificação. Então, como foi feito? Nós temos os médicos que ficam conosco na sala, acompanhando os pacientes. Então, esses médicos, eles vão consultando o paciente após a intervenção. Então, eles solicitam os exames antes a cirurgia espiritual e eles solicitam os exames pós a cirurgia espiritual. E o que a gente teve o cuidado de fazer? Nós pegamos aqui casos que não estava tendo nenhum tipo de intervenção física tradicional. Então, casos que não está passando por quimioterapia, que não está tomando nenhuma medicação, para demonstrar o quê? A intervenção espiritual que ocorria ali naquele momento. Então, nós temos, por exemplo, o caso número 1, esse que eu mostrei para vocês do raio-x. É o caso de uma criança que a mãe traz à casa espírita, onde essa criança ela tinha uma dismetria. O que é isso? Uma diferença de uma perninha a outra, onde ele mancava, e que se não fosse corrigido a tempo, ele iria ficar com um problema para caminhar. Então, a mãe leva essa criança para fazer a cirurgia espiritual, passa pelo procedimento, e 15 dias após, ela vai retornar ao médico para começar a fazer os exames e marcar a cirurgia tradicional. Quando ela chega no médico, o médico, quando olha os novos raios-x, ele diz, não é possível uma correção óssea em tão pouco tempo. E aí, o que é interessante? O que a gente fez? Foi muito bem organizados os casos. Então, nós temos, em cada caso, o relato do paciente. Então, o paciente relata a sua história. Nós temos o relato médico do caso, onde os médicos que acompanharam vão trazer a probabilidade de cura ou não pela medicina tradicional. Nós temos os laudos, tomografias, exames, demonstrando ali o antes e o depois. E nós temos, ao final, o relato de Dr. Ludwig. O que ele fez naquele caso? Como que ele alcançou aquele processo? Então, por exemplo, esse caso da criança que se apresentou da dismetria, que houve uma correção óssea, o que ele nos explicou? Pela ectoplasmia, eles constituíram ali o osso, a diferença óssea que necessitava e que se apresenta em exames, mostrando a correção, o antes e o depois. Então, isso gera, Arthur e Paulo, um impacto muito bom na classe médica, porque o médico ele não quer ouvir relato, o médico quer ver exames, poder acompanhar, ver o antes e depois do processo. Né? Então, isso tem atraído muitos profissionais da saúde que hoje buscam entender. E tem atraído também muitas pessoas ou grupos, hoje tem vários grupos que estudam o livro justamente por esse compêndio que nós realizamos em Allan Kardec para facilitar o estudo da mediunidade de cura. Então, é um livro que você pode consultar para o entendimento da mediunidade de cura, mas também para o entendimento e a ciência espírita que vai sendo apresentada em todo o seu processo. Nós temos também uma parte de perguntas e respostas, nós fizemos 26 perguntas ao espírito de Dr. Ludwig, ou seja, aquelas perguntas que a gente tinha alguma dificuldade de entendimento, onde ele responde, e ali nós transmitimos com toda a fala dele, o que é realizado, então traz uma compreensão da medicina espiritual muito interessante. Esse é o primeiro livro, nós já estamos aí em desenvolvimento para novas obras, né? A gente já vem acompanhando já de algum tempo outros casos mais agora específicos, tudo para que a gente possa trazer dessa ciência, dessas observações e desse entendimento. Como é que as pessoas podem fazer para adquirir essa obra tão interessante, Sérgio?
Olha, hoje o livro, eu tenho ele para envio, então aqueles que se interessarem podem me chamar através das redes sociais, do Instagram, é só buscar lá Sérgio Cherce, ou pelo Facebook, YouTube, né? E nós temos também no site da editora, que é a Boa Nova. Aqueles que queiram através da Boa Nova, é só entrar e buscar. As pessoas às vezes gostam de solicitar comigo que eu consigo autografar e enviar, né? Então eu autografo, envio o livro, então muitas pessoas buscam diretamente comigo por essa questão. E futuramente eu tenho uma pessoa que está desenvolvendo aqui o nosso site, eu vou ter também no nosso site, mas depois as pessoas que estão nos seguindo, eu vou estar colocando esses links, divulgando tudo direitinho para que todos tenham acesso a esse material e aos novos que virão com fé em Deus. E o autógrafo é de graça? Sério, você está falando aí, eu não sei se você conhece o trabalho do Dr. Alexander Moreira, lá de Juiz de Fora. Pô, cara, vocês estão falando a mesma língua, vocês têm que juntar, cara. Exatamente, tem que juntar. Pô. Aqui de cabeceira. O trabalho dele teve uma repercussão muito forte, entende? E o seu trabalho está igualzinho dele, cara. Juntar a força aí. Impressionante mesmo. Eu acho que, nossa, fantástico. Realmente. Sim. É algo que eu sinto, Paulo, eu sinto falta na doutrina hoje, esse acompanhamento, sabe? Poder verificar, poder realmente atestar ali, observar o que está melhorando, o que não está. Eu sinto falta disso, eu cobro muito isso aqui do nosso grupo, né? Para a gente ter esse olhar científico. Claro, sempre com muito amor, com muito acolhimento às pessoas, mas em paralelo a isso, ter esse acompanhamento que eu acho tão necessário para esse momento que nós vivenciamos. Eu acredito muito, como a revista Espírita Allan Kardec nos diz, que a mediunidade de cura, ela vem, ela precisa ter a sua vez. Eu acredito que esse momento é algo que vai trazer um despertar muito grande para o campo médico, o campo da medicina, quando nós estivermos próximos a essas descobertas, a essas realidades. Então, a gente poder contribuir de alguma forma com qualquer tipo que seja desse material muito bem ali alicerçado, muito bem seguro, vai trazer essas observações futuras e a gente, como Allan Kardec diz, vai abrir novos horizontes e poder alcançar muito mais do que nós alcançamos hoje. A gente tem que tentar ampliar, né, a percepção da classe médica para enxergar esse espírito que todos nós somos, na verdade, né? Nem temos, né? Somos, né? Porque aí, igual o Kardec falou, porque a medicina, então, vai curar muito mais, né? Então, hoje está muito estático, é o corpo. Como você falou ali, por exemplo, da questão do pensamento e influenciar em termos de energia no ectoplasma, e influencia também no perispírito. Então, de repente, a doença é a mente que produziu, não tem... Quer dizer, melhorar, como diz o outro, não vai resolver nada. Então, você tem que passar a tratar a sua sogra de uma forma diferente, parar de brigar com a mulher e vai brigar fora. Né? É outras coisas que a gente vê hoje como a medicina tem avançado até no entendimento das nossas questões realmente emocionais. Por exemplo, a cardiologia hoje já avança no entendimento que uma pessoa que é muito estressada, ela tem uma probabilidade enorme de desenvolver um problema cardíaco. E aquele que leva uma vida mais tranquila, essa tendência cai muito. Tem um autor que eu gosto muito de ler os textos dele, não é espírita, mas ele é médico, que é o Dr. Deepak Chopra. O Dr. Deepak Chopra, em um dos seus livros recentes, ele trouxe um artigo muito interessante que ele estuda muito sobre corpo e mente. E nesse artigo ele coloca assim, nas observações que ele fez com alguns pacientes, ele põe que as nossas células, elas estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e se modificando a partir daí. Gente, olha que fantástico. Se eu entendo que as minhas células estão ali buscando o que eu estou pensando e sentindo, eu posso modificar um padrão enfermo que eu estou no meu corpo. Eu posso direcionar o meu pensamento, a minha vontade, para me tratar pelo processo da autocura, por toda essa força que nós temos interna. Então, a medicina, pouco a pouco, ela vem descortinando essa realidade. Quanto mais a gente vê que nós avançamos em tecnologia mais sutil, por exemplo, hoje nós temos aí o PET scan, com emissão de pósitrons, que nos observa em microcélulas. Vai chegar um momento que essa tecnologia ela vai ser tão sutil que nós vamos nos deparar com o perispírito. Hora ou outra, vai lá bater uma tomografia, tá lá, o perispírito do Arthur, vai aparecer lá. Ou seja, eu acredito muito que isso, pouco a pouco, vai sendo trazido, vai sendo desenvolvido da melhor forma possível. Aí nós vamos entrar em outra polêmica.
se o perispírito tem órgão ou não, se é molde do corpo ou não, né, Arthur? Aí o bicho vai pegar de novo. É isso aí, então vamos lá para as perguntas, né? Temos aqui o Vladimir Cabral, né? A pergunta foi feita lá no iniciozinho. Ele pergunta: tratamento espiritual de ectoplasmia e cirurgia espiritual à distância são a mesma coisa? Ô, Vladimir, são coisas diferentes, embora utilizem-se o mesmo mecanismo que é o ectoplasma, tá? Então, tratamento espiritual de ectoplasmia, o que a gente observa? Nós temos aí vários relatos aí, de autores, do próprio pessoal do Lar de Frei Luís, que ali eles desenvolviam, por exemplo, através da ectoplasmia, a materialização dos espíritos que realizavam tratamentos espirituais, principalmente em cancerosos, ou seja, pessoas que tinham uma gravidade muito ampla na realidade física que se apresentava. A cirurgia espiritual à distância, ela também alcança esses benefícios, esse alívio, ou até mesmo a cura, também por esse mesmo mecanismo da ectoplasmia, porque quando nós encontramos a realidade do ectoplasma, quem exala o ectoplasma? Nós, como seres humanos, nós temos o bioplasma, ou seja, a natureza, e também os animais. Então, esses seres, né, a própria natureza, ela desenvolve, ela exala esse potencial para que os espíritos, de alguma forma, consigam, manipulando esse processo, possam levar dos benefícios que ali as pessoas necessitam. Então, tratamento espiritual de ectoplasmia é uma coisa, cirurgia espiritual à distância é outra, mas utilizam-se do mesmo mecanismo que é o ectoplasma para alcançar a materialização ou a desmaterialização dos processos envolvidos. Interessante. Temos aqui também a pergunta da Estela Luzes. Esse trabalho é só com imposição de mãos? Perfeitamente. É muito importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente olha, né, as cirurgias espirituais aí de 1950, com Arigó, né, nós vamos encontrar médiums que ali cortavam, extirpavam, tiravam nódulos, cânceres, ou seja, a gente via um processo físico realmente que acontecia. O que eu acredito? Que aquela época, para as necessidades e para chocar a ciência, se fazia necessário esses procedimentos. Mas como nós, na Terra, os espíritos também avançam em técnicas, em procedimentos, em outras questões. Então, hoje, todo o nosso trabalho, ele é desenvolvido de forma fluídica, ou seja, ele não tem intervenção de nenhuma questão de perfuração, de corte, nós não utilizamos nenhum tipo de material que vá ali fazer algo que possa trazer algum tipo de expressão no corpo físico do paciente. Embora que, através da ectoplasmia, eu tenho hoje imagens, fotos sobre isso, a gente colocou até no livro, muitas pessoas apresentam no corpo cicatrizes, questões que se apresentam pós-tratamento, mas não pelo espírito ter utilizado um mecanismo ali, um material que cortou, que suturou, não, pelo processo da ectoplasmia, pelo processo fluídico envolvido. Então, o que eu acredito hoje? O que seria, se a gente fosse observar mais fenômeno? Por exemplo, o Arthur se deitar numa maca e o Sérgio, incorporado ao Dr. Ludwig, cortar o Arthur e retirar um tumor, ou o Sérgio, incorporado ao Dr. Ludwig, pela imposição das mãos, desmaterializar um tumor, um nódulo que está interno? É claro que a segunda opção vai trazer mais observações, e é isso que a espiritualidade hoje vem trabalhando. Então, o trabalho, ele ocorre de maneira fluídica. Muito interessante. Outra pergunta interessante aqui da Fernanda Linhares. Sérgio, comente sobre a repercussão do livro no meio acadêmico e também o relato do médico que, após a ida ao centro, passou a crer na espiritualidade. Fernanda, obrigado por relembrar aqui com a gente, né? A repercussão hoje, embora eu acreditasse que ela não seria boa, hoje a gente tem uma repercussão muito, muito interessante da busca desses profissionais para esse entendimento. Porque o que aconteceu com o livro? Muitas pessoas não compraram para si, as pessoas compravam para presentear os médicos. Então, os médicos começaram a entrar em contato conosco, aqui com a Casa Espírita, para querer entender. Sérgio, eu estou aqui com um paciente seu que diz que fez uma cirurgia espiritual, só que eu não tenho como não acreditar, porque eu estou com exames nas mãos que mostram que tem alguma coisa diferente. Eu queria entender, e esses profissionais vêm em busca do trabalho, vem em busca desse entendimento. E quando a Feira ela coloca aqui do relato desse médico, foi muito interessante que eu recebi um dia uma ligação de um profissional da cidade, que ele é intensivista, oncologista,
e ele disse assim para mim, Sérgio, eu já atendi, ele já falou assim, olha, para você não criar nenhuma expectativa, eu queria lhe perguntar sobre o processo, mas que você saiba que eu não acredito em nada dessas coisas que vocês desenvolvem de espiritualidade, das questões que vocês aí fazem. Mas eu estou recebendo pacientes aqui na cidade que passam por o procedimento e que eu vejo mudança. Eu posso ir ao trabalho? Eu posso ir conhecer, ficar na sala? Eu falei, claro que pode. Até porque é o que o Dr. Ludwig mais pede. Abram as portas para esses profissionais, para que a realidade de entendimento ela se amplie. E ele foi buscar o atendimento, ele foi acompanhar, ficou na sala, viu, perguntou, interagiu, passou conosco o trabalho todo. Ele não ia ficar até o final, porque ele tinha que dar alta a alguns pacientes, mas ele ficou o trabalho todo até porque ele gostou muito da interação que ali aconteceu. E aí nós terminamos o trabalho, fomos para casa, e quando foi à noite, eram umas 21 horas, meu telefone toca e era esse profissional. E ele disse assim, Sérgio, ele estava emocionado no telefone, ele disse, Sérgio, desculpe o horário, mas eu precisava lhe relatar algo. Eu saí do trabalho e com muitas reflexões, tentando entender muita coisa, e quando eu cheguei em casa, meu filho de 9 anos passava mal. Então ele estava ali com muita sudorese, vômito, febre, não estava muito bem. Minha esposa falou para mim, imediatamente eu fui tomar banho e automaticamente eu já fui na alopatia, eu como médico, para ver o que eu poderia dar para o meu filho, para que ele tomasse e saísse daquele quadro. Só que ele falou que a hora que ele foi pegar o remédio, a mente dele foi em todo o trabalho que foi realizado durante a manhã e a tarde. E ele falou assim, Sérgio, vou te confessar, eu fiz um teste. Eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou testar esse negócio de energia que eles falam aí, de passe. Vamos ver se esse negócio funciona. E ele falou que colocou o filho dele sentadinho ali no sofá, e ele se aproximou do filho, e como pai, com a sua vontade, ele falou que fez uma prece, fez um Pai Nosso, pedindo ali no Pai Nosso que o filho dele fosse atendido nas suas necessidades. Quando termina o Pai Nosso, ele falou que o filho dele olhou para ele e falou assim, papai, eu estou tão melhor daquelas coisas que estavam em mim, aquela sensação ruim. E ele falou, Sérgio, eu corri pegar um termômetro e a febre que estava em 38, quase 39, ela regrediu, sem medicação alguma. Esse profissional, pessoal, hoje está devorando a literatura espírita. Esse profissional hoje me liga e vai falando dos encontros que ele tem, das reflexões que ele tem e da forma como ele hoje interage com os pacientes e com outros médicos também. Então, veja o que uma semente que é lançada a um profissional possa impactar de sobremaneira em todos os processos que, assim, a gente tem acesso e que as pessoas têm necessidade. Por isso que nós devemos levar. Muitas pessoas, hoje eu agradeço muito ao público que tem, o livro já está, graças a Deus, na 2ª edição, muitas pessoas têm adquirido a obra para poder presentear os médicos, porque esse presente, essas observações, aquele que tem o interesse e a curiosidade, está despertando para a realidade espiritual, para aquilo que vem realmente do espírito, e parar de nos olhar apenas como um amontoado de células, de tecidos, de órgãos e de sistemas, mas observamos que nós temos algo além daquilo que é visto e identificado pela medicina tradicional. Muito interessante. Paulo Feijó perguntando, atendimento à distância, deu o endereço, como é que as pessoas fazem aí, Sérgio, para... O Arthur, nós estamos reorganizando o nosso site, então eu tenho hoje o site, eu vou até colocar aqui para vocês, para a gente colocar aqui na tela, o site é sergiocherce.com.br, onde eu publico todos os artigos que a gente faz sobre a doutrina, sobre esses testemunhos. Eu estou colocando aqui para vocês. Eu vou pedir para o Paulo para ele marcar o site, porque ele está em reprogramação. Tem uma pessoa que está reprogramando ele, e é através dele que as pessoas conseguem solicitar o atendimento à distância. Então, Paulo, você vai entrar nesse site, pode entrar, hoje é quarta-feira, você pode entrar até no sábado ou domingo, que ele já vai estar disponível online novamente. Lá vai ter um item, vai ter um campo, tanto para o Paulo, para as pessoas que quiserem, vai estar escrito solicitar atendimento à distância. Então, você vai clicar lá, vai ter um formulário, você vai preencher esse formulário com os seus dados e vai enviar o cadastro. Quando você enviar o cadastro, vai vir as orientações do dia, do horário, de como que você vai se preparar para aquele momento, de como que você vai se portar para a cirurgia espiritual. E vem também as orientações do pós-atendimento.
Então, aí ele passa pelo procedimento, naquele dia e horário previsto, com todas as orientações, e ali também ele já vai ter as informações do pós-atendimento, de como que ele deva fazer após a cirurgia espiritual, os 3 dias seguintes, que onde tem alguns cuidados que o paciente quer e precisa. Então, para todos que querem, está aqui embaixo o site, sergiocherce.com.br. A partir desse final de semana, as pessoas já podem ali acessar e elas vão conseguir fazer essa solicitação do atendimento à distância. A gente entrou para reprogramar, porque o site ele era só brasileiro, tem muitas pessoas de outros países pedindo para realizar o tratamento, então a gente fez uma página também em inglês, para que essas pessoas pudessem fazer solicitação, pudessem também participar desse momento e desse tratamento. Muito interessante. E, Sérgio, uma pergunta até que é um tanto delicada, né? E você fica à vontade aí. Mas depois que aconteceu, né, alguns anos atrás, enfim, com aquela pessoa lá que se encontra até hoje em dia preso, né? E você acha que isso, de alguma forma, respingou sobre a credibilidade desse tipo de tratamento? Ou você acha que as pessoas conseguem separar uma coisa da outra? Eu acredito que hoje, com o próprio acesso, né, muito à informação, as pessoas já têm uma visão diferente do processo, do entendimento do processo. É claro que respinga, isso é natural, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem discernir muito o que é um ou outro. Mas o que eu quero lembrar aqui, para que todos tenham ciência, aquilo que a gente falou lá no comecinho. O médium é uma pessoa falha como qualquer outra dentro das suas necessidades. Então, por isso que dentro de um grupo de trabalho como esse, o grupo ele precisa muito se observar. O grupo precisa muito ter esse cuidado uns para com os outros, porque o assédio espiritual que envolve trabalhos como esse é muito grande e os médiums, você pode perceber que sempre esses campos da vaidade, o campo financeiro, o campo sexual, são campos que são muito aguçados nesse sentido. Então, ter essa observação, ter esse cuidado, principalmente do grupo, da conversação, do próprio trato com o trabalho, vai trazer sempre observações seguras. Então, quando você vai buscar um trabalho espiritual, é importante buscar quem é o médium, a instituição, né? Se é cobrado alguma coisa, se não é. Tudo isso precisa ser validado. Por exemplo, eu já fui convidado para conhecer trabalhos de cirurgias espirituais que é cobrado a cirurgia. Então, você vai lá, você vai fazer uma cirurgia para o olho, para o estômago, cada um tem um valor. E a casa, sim, ó. Então, o que é isso? É falta dessas informações. Por isso que eu bato, eu faço lives, eu divulgo, eu coloco para a gente ir podendo quebrar esses padrões e demonstrar aquilo que é verdadeiro realmente. Então, se você hoje passa por algum processo, se você hoje passa por alguma necessidade que você vai buscar um tratamento espiritual, é importante buscar sobre a instituição, sobre o médium, né, como é feito esse trabalho, se tem corte, se não tem. Embora hoje ainda tenha trabalhos que desenvolvam-se com cortes, eu respeito, mas eu acho que não é mais necessário para os dias atuais, ao qual hoje nós vivenciamos. Então, ter esse cuidado faz com que a gente possa buscar algo que nos traga realmente os benefícios que nós precisamos dentro daquilo que nós estamos buscando. Até porque, Arthur e Paulo, as pessoas que chegam para tratamentos como esse são pessoas muito debilitadas. São pessoas que às vezes estão colocando na doutrina a última ficha. Então, cria-se toda uma expectativa. Então, a responsabilidade em acolher essas pessoas, em instruir essas pessoas, a gente tem que ter um cuidado muito grande em todos os sentidos. Sem dúvida. E uma última pergunta aqui do Tarcísio Bonfim. Ele pergunta se o espírito do Dr. Ludwig já realizou este trabalho com outro médium aqui no Brasil ou fora do Brasil. Isso é importantíssimo a gente falar sobre isso. Nós, embora nós desenvolvemos um trabalho com o espírito não está preso a nós. Eu vejo, às vezes, médiums com aquela coisa, não, o espírito só faz trabalho comigo. Cuidado, hein? Você pode estar passando por um processo obsessivo muito grave, porque o espírito ele é livre dentro do seu processo de afinidade, ele vai encontrar médios ou parcerias que possam ele alcançar o que ele precisa. Então, por exemplo, hoje, aqui no Brasil, eu conheço um médium de Vitória da Conquista, na Bahia, que desenvolve esse mesmo trabalho e é o mesmo espírito. Porque antes do desenvolvimento ser realizado, o Dr. Ludwig ele me comunicou que ele estava iniciando e que o médium me buscaria em certo momento.
E aí o médium me encontrou, me trouxe todo o relato de como foi, muito parecido com a minha trajetória, com a história que eu fui desenvolvendo aqui. Então, hoje no Brasil eu conheço esse médium, não sei se futuramente ele vai desenvolver com algum outro aparelho mediúnico, mas hoje tem mais uma pessoa que desenvolve esse mesmo trabalho, que é o mesmo espírito e que trata nessa mesma realidade das cirurgias espirituais. Muito interessante. Paulo, alguma pergunta, comentário? Estamos... Não, eu estou achando interessante o trabalho do Sérgio, porque ele não está focado só em fazer cura, vamos dizer assim, né? Ele está preocupado na divulgação, na conscientização, que eu acho que é o mais importante. Porque quanto mais pessoas, principalmente da classe média, né, que eu volto a afirmar, a gente estiver consciente dessa realidade espiritual, mais coisa será feita, cara. Não tem outro jeito. É consequência automática. Fantástico. Sim, o processo realmente e sempre foi a consciência do espírito. Por isso que eu fiz questão, Paulo, de pôr, se vocês abrirem aqui o livro, logo aqui na orelha do livro está a frasezinha: o espiritismo não está para curar corpos, mas sim para o despertar das consciências. Ou seja, essa semente que vai ser lançada a todos. Sim. Quem que vai colher, vai adubar para que ela dê bons frutos sou eu, através do meu processo, do meu entendimento, da minha compreensão. Já teve alguma oportunidade de fazer algum programa num canal de TV ou rádio, qualquer coisa assim, ou não? Já tive, mas assim, em TVs aqui próximas, né, da nossa região aqui, que a gente já divulgou bastante sobre o livro, né, sobre o trabalho desenvolvido. Aqui em São José do Rio Preto, nós temos como chama aquela TV que passa os programas espíritas? Oh, meu Deus, não fugiu o nome agora. Que tem aqui no interior de São Paulo. Me fugiu o nome, mas também nós já fizemos entrevistas com essa TV, né? Então, tudo aquilo que hoje eu posso, eu viajei o ano de 2022 em muitos estados, levando realmente dessa conscientização, né? E o trabalho não é para curar corpos, mas sim para que a gente possa verificar a nossa realidade, fazer aquilo que é nosso, que é de responsabilidade. Porque é muito cômodo eu buscar, né, um tratamento espiritual e falar, resolvam aí meu problema e pronto. Não, eu preciso, eu sou responsável. Por isso que a doutrina espírita me encanta, porque ela traz a responsabilidade para mim, para quem de fato é responsável, e não terceiriza para que outras pessoas possam fazer por mim. Perfeito. Lembrando que nós fizemos as perguntas, né, que tinham assim mais a ver, né, não eram tão abertas, né, ou que demandariam assim uma explicação né, que levaria mais tempo. Então, a gente fez uma breve seleção, né? Mas é claro que, inclusive, o Sérgio tem um programa aqui na Rai TV, então até uma oportunidade, né, daqueles que não tiveram as suas perguntas respondidas, de ir até ele, né, numa outra oportunidade e possam perguntar, né? Que realmente foram muitas perguntas, a gente teve que selecionar algumas. Então, Sérgio, agradecemos muito a sua participação, né? Nós fizemos aqui um apanhado bem geral, eu acho que também muito interessante, né? Inclusive focando inicialmente na sua trajetória, depois no desenvolvimento dos trabalhos, do seu livro, enfim, foi muitíssimo interessante e gostaríamos que você fizesse, então, aí seus comentários finais para que, então, encerremos o nosso programa de hoje. Primeiro, eu queria agradecer a vocês por abrirem esse espaço, né, para que a gente pudesse divulgar a doutrina, pudesse divulgar, principalmente no momento hoje que nós vivenciamos de tanta dor, tanta gente passando por tanta necessidade, e quando nós encontramos, né, trabalhos, pessoas que possam nos esclarecer, nos instruir, nos acolher em nossas necessidades, para que o nosso olhar ele possa se ampliar, isso é muito importante. Por isso que acredito que tudo isso que nós aqui desenvolvemos, seja o programa Polêmica Espírita, seja o programa que eu desenvolvo, tudo aquilo que leva informação, isso desperta as consciências. Jesus diz, né, conhece a verdade, pois essa verdade vai lhe libertar de amarras que às vezes você constitui de tantas existências, de tanto tempo. Por isso, a minha gratidão, quero me colocar totalmente à disposição a você que está assistindo, a você que irá assistir. Qualquer dúvida, está aqui meu Instagram, @SérgioShares, meu Facebook, entre, me mande mensagem. Eu tenho o maior prazer em poder responder, em poder esclarecer, em poder, de alguma forma, contribuir.
O trabalho presencial para aqueles que necessitam, ele ocorre sempre em todo quarto sábado do mês, aqui na cidade de São José do Rio Preto, ou seja, nesse mês nós temos 5 sábados, então é sempre no quarto, dia 23, nós estaremos atendendo por agendamento. Aqueles que tiverem alguma dúvida, no meu Instagram, lá tem o cartaz com todas as informações, com telefone de agendamento, com o local, endereço, tudo direitinho, por isso eu me coloco inteiramente à disposição para que a gente possa direcionar essas pessoas e para que todos possam receber tudo aquilo que estão necessitando, tudo aquilo que realmente a gente vai nessa busca e nessa expectativa. Paulo e Arthur, muito grato, meus irmãos. Muito obrigado. A casa está às ordens, né? Se tu quiser voltar, estamos aí. É isso aí, sempre de portas abertas, né? Realmente muitíssimo interessante e realmente, né? É bom a gente perceber que há trabalhos sérios, né? Pessoas sérias e, né? E com compromisso de estudar também em concomitância a doutrina espírita, todo esse processo aí intrincado à luz do espiritismo e, obviamente, da ciência também, que vai avançando, né, paulatinamente. Então, agradecemos aí a presença de todos, né? Tivemos aqui uma audiência bastante interessante, muito também, e principalmente muito participativa de todos, e esperamos vocês, no próximo dia 27, né, daqui a 2 quartas-feiras, 27 de março, para mais um Polêmica Espírita, pessoal. Até lá, um forte abraço. Até a volta. Tchau, tchau.